Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Janaína Gonçalves Rosa. Eu dou aula no condomínio Boulevard Lagoa e estou aqui para dar continuidade aos vídeos de jogos e brincadeiras. Devido a essa quarentena, nós precisamos de entretenimento para os nossos pequenos também, ok? Hoje irei falar sobre 4 brincadeiras diferentes, que é o morto-vivo, o mestre mandou, o pique-esconde e a massinha de modelar, que vai vir ao final do vídeo, ok? Vamos explicar brincadeiras hoje. Nós vamos explicar brincadeiras que são democráticas, que a gente consegue utilizar tanto com crianças mais novas quanto com crianças mais velhas. Isso depende do grau de complexidade que nós iremos utilizar nas brincadeiras. As regras, a variação, isso tudo importa muito quando se trata do brincar, porque muitas pessoas acreditam que o brincar não é algo sério, mas para criança é, e funciona muito bem. No morto e vivo é muito básico, né? Uma pessoa para dar comandos de morto e vivo. Morto quando você está agachado, vivo quando você está de pé. Você pode incluir sons junto com o movimento. Por exemplo, morto, as crianças que vão fazer o gesto fazem de tristeza. E quando for vivo, as crianças fazem de alegria. Então, isso já inclui algo para poder chamar a atenção das crianças, principalmente as mais novas, ok? Você pode incluir no morto e vivo movimentos diferentes, como o Saci Pererê, que é pulando de um pé só. Você pode incluir também o caixão, que é deitado no chão. Isso tudo no meio do morto e vivo. Você pode incluir a pipoquinha, que é pulando com os 2 pés. Você pode incluir também a panelinha de pressão, que você bota a mãozinha na cabeça, faz um barulhinho de panelinha de pressão e roda, tá? Então, assim, pode colocar imitando animais. Morto, vivo, imitando um sapo. Então, vai da criatividade das crianças, porque a gente aprende mais com as crianças do que com os adultos. Vai da criatividade das crianças, do feeling, do querer brincar, da vontade de brincar. Tá, que vai dar certo, rende um bom tempo com crianças menores. Com as crianças maiores eu não prometo muito, mas se colocar bastante movimento, bastante som associado ao movimento, um grau de complexidade um pouco maior, as crianças maiores podem vir a participar. Então, se você tiver filhos com faixa etária muito grande de diferença, você pode incluir essa opção para brincar todo mundo junto, ok? Que é bem interessante. E é importantíssimo que os adultos também participem para que as crianças tenham motivação para o brincar. E é bom que passe o tempo também, ok? A segunda brincadeira é o pique-esconde. O pique-esconde a gente pode fazer tanto com bebês, quanto com crianças de 3 a 6, quanto com crianças de 7 a 12. O que muda são as regras dessa brincadeira. Quando a gente brinca com bebês, a gente apenas cobre o rosto e aparece. Para a criança é muito concreto. Quando você cobre o rosto e aparece, é como se realmente você tivesse se escondido. Tanto que as crianças, elas tendem a se esconder com um pano, acreditar que elas desapareceram por alguma mágica. E quando elas tiram um pano, elas reapareceram como mágica também. Isso tem na cabeça, no cognitivo da criança, que ainda está em construção, tá? Mas a criança, o bebê, é muito concreto. Então, o que ele não vê, desapareceu, e o que ele vê, reapareceu, ok? As crianças de 3 a 6, elas tendem a brincar com pequenas regras. Funciona. Por exemplo, coloca uma pessoa para contar, para procurar, espera um tempo. Crianças de 3 a 6, você pode pedir para contar até 10, até 20 também. Depende do grau de complexidade que você deseja acrescentar à brincadeira. Então, você bota essa criança para contar, ou a mamãe, ou o papai, ou quem tiver disponível para brincar com essa criança, os irmãos, os primos, quem tiver disponível no momento para brincar com essa criança. E fazemos o seguinte, todos se escondem nesse determinado tempo que a criança está contando. Quando ela terminar de contar, ela vai falar, prontos ou não, já vou eu. E ela vai. Ela vai pegar e vai procurar as pessoas pela casa. E a expectativa da criança de 3 a 6 que é a diversão no momento. Então,
o ato de tomar um susto procurando a pessoa e às vezes não esperar que ela está em determinado local e se deparar com a pessoa é muito engraçado, muito divertido, rende muito. Então, a criança de 3 a 6 eu não aconselho deixar muito complexa a brincadeira. Apenas o ato da pessoa se esconder num outro ambiente já é enriquecedor para a brincadeira. Então, já pode incluir e deixar bem divertido. Para as crianças de 7 a 12, aí a gente começa a aumentar um pouquinho as regras, tá? A criança de 7 a 12, ela trabalha com um grau de complexidade um pouco mais alto, que é de 3 a 6. Então, o que a gente acrescenta? A gente acrescenta uma contagem maior para que os participantes tenham mais tempo de se esconder de forma elaborada. Do 3 a 6, você vai se esconder atrás de uma porta, você vai se esconder num local que não seja tão difícil. No 7 a 12, não. Você vai se esconder debaixo de uma cama, por exemplo. Tá? Então, a pessoa vai demorar mais para encontrar esse participante. Então, ela vai contar, por exemplo, até 50. Os participantes irão se esconder. E a regra é a seguinte: quando ele achar essa pessoa, ele vai correr até o local que ele contou e vai falar o nome dessa pessoa. Se eu estou procurando a pessoa, a encontrei, corri e consegui falar o nome dela antes dessa pessoa, essa pessoa vai ser o pegador da próxima rodada, até acabar todo mundo. Se por um acaso essa pessoa correu mais rápido que eu e falou o nome dela antes, ela está salva de ser o próximo pegador. E vai assim até todos os participantes serem encontrados. Então a gente aumenta um pouquinho o grau de complexidade. Logicamente, cada um tem o seu jeito de jogar. O pique-esconde em si tem diversas regras, tem o salve todos, que pode vir uma pessoa, a última, o último participante, ele corre e se ele bater antes do pegador e falar salve todos, todos os outros estão salvos e eu que estava procurando, vou procurar na próxima rodada. Então, tem diversos aspectos que podem ser incluídos. E, principalmente, as crianças de 7 a 12 devem saber e devem enriquecer ainda mais essa brincadeira. Agora, a brincadeira de mestre mandou, todo mundo acredita que só pode ser feita com crianças mais novas. Lógico que é a mesma coisa do pique-esconde. Eu utilizarei de regras menos complexas para 3 a 6 e mais complexas para o 7 a 12, que funciona super bem. Para o 3 a 6, você vai falar que o mestre mandou imitar um sapo. E eles vão imitar. A única regra que temos para o 3 a 6 é que se você não falar mestre, não vai estar valendo. Então, se você falar bem assim, agora tem que imitar um cachorro, não vai valer, porque o seu mestre não mandou. Então, se a criança fizer, você pode fazer uma punição. Por exemplo, pode pagar um mico, pode cantar uma música, pode fazer uma dança. Lógico que nada que constrange a criança e faça com que ela desista da brincadeira. Algo que estimule ela a continuar na brincadeira. Agora, para o 7 a 12, eu tenho uma técnica muito legal de mestre mandou, que é o seguinte: eles vão fazer tudo o que vai ter uma pessoa à frente e vai dizer, vocês vão fazer tudo o que eu falar e não vão fazer tudo o que eu fizer. Por exemplo, começamos assim: mão na cabeça, todo mundo mão na cabeça, mão na orelha, mão no nariz, mão no ouvido. Eu estou com a mão na cabeça, mas eles que ouviram, eles têm que estar com a mão aqui no ouvido. Entenderam? Então a gente confunde as crianças. A pessoa que está à frente, ela tem a função de confundir. E tem duas regras nisso. A pessoa não pode, os participantes não podem olhar para baixo, porque aí perde o sentido da brincadeira. Porque eu tenho que olhar para você, ver o seu gesto e fazer apenas o que você falou. Então há um grau de complexidade grande e as crianças não podem atrapalhar as outras, né? Porque sempre acontece.
de uma pessoa estar se dando melhor do que a outra e a pessoa ir lá e querer encrencar e tal. São duas regras primordiais. Não pode atrapalhar o participante e não pode olhar para baixo. Tem que estar olhando diretamente para a pessoa que está fazendo o gesto. Então, ó, um testezinho. Mão na cabeça, mão no nariz, mão na orelha, mão na boca, mão no nariz, mão na bochecha, mão na testa, mão na cabeça, mão na cabeça. Se você conseguiu fazer, você tem um cognitivo e tem uma mente muito boa para prestar atenção apenas no que a pessoa fala e não no que a pessoa está fazendo. E isso é muito legal para trabalhar a mente também. Quem acredita que o brincar é apenas lúdico e é apenas não fazer nada, está enganado, tá, galera? Dá para aprender muito bem. E a continuação do vídeo será uma receita de massinha de modelar. Dá para utilizar com crianças mais velhas. Eu aconselho até o 3 a 6, mas crianças de 7 a 12 também aceitam legal, caso você tiver filhos de faixa etárias diferenciadas. E funciona muito bem com 3 a 6 e bebês eu nem falo nada. Só que o bebê funciona bem pela questão do tato e tudo mais. Entretanto, o bebê ele tem aquela condição de colocar tudo que vem à boca, tudo que vem à mão, ele quer colocar à boca. E essa massinha de modelar, ela tem uma super vantagem quanto a isso, porque é uma massinha de modelar caseira, são ingredientes de cozinha, então não tem perigo, se caso, não, gente, não é oferecer a criança para comer, mas se caso ela vir a ingerir ou algo assim, não tem problema nenhum. Lógico que dependendo do corante que você for colocar. Se for tinta guache, eu não aconselho a dar para os bebês. Para os bebês eu aconselho a dar sem tinta, se caso você não tiver outro corante. Para os maiores, aí você já pode colocar uma tinta guache. Eu já trabalhei com crianças de 3 a 6 anos com tinta guache. E lógico, explicando antes, olha, essa massinha não é de comer. Se comer, a gente vai ter que parar a brincadeira. Então, o combinado nunca sai caro com as crianças. Se caso a gente vir sempre com um termo antes, a gente não vai ter problema nenhum, ok? Em seguida, a gente vai colocar o vídeo da massinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Até quarta-feira e beijo para todos.